Neste julho de 2025, são 30 anos do genocídio de Srebrenica, e esse genocídio foi parte da violência perpetrada pelos bósnios sérvios durante a Guerra da Bósnia. Esse genocídio foi o maior massacre desde a Segunda Guerra Mundial em território europeu. Para se ter uma ideia, a própria Guerra da Bósnia foi o maior conflito até aquele momento após a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, a Guerra da Bósnia trouxe de volta aos olhares do mundo campos de concentração e outras tantas violências indizíveis em relação ali ao povo daquela região. É preciso lembrar que o crime de genocídio, que é basicamente o extermínio deliberado de um grupo por questões étnicas, religiosas, não só o extermínio, mas também qualquer tipo de atividade que procure trazer danos àquele grupo. Então, às vezes não é o assassinato, mas vários tipos de ações que inibem a liberdade daquele grupo, a vida comum daquele grupo. Então você pode ter, por exemplo, sequestros, pessoas que são obrigadas a serem deslocadas, né? São deslocadas de suas regiões onde elas sempre viveram, né? Muitas vezes estupro, muitas vezes outros tipos de violência que tem como objetivo deliberado realmente causar danos, causar perdas a este grupo. O crime de genocídio é pouco falado, é pouco entendido, e por isso muitas pessoas acabam usando o termo genocídio de maneira muito aleatória. Então, qualquer tipo de crime, geralmente crimes que a gente vê no noticiário internacional, pela quantidade de mortos e tudo, é visto como genocídio. Na verdade, existem algumas definições quando acontecem crimes hediondos em massa. Então, o crime de genocídio ele é bastante específico, não pode ser uma palavra usada de maneira aleatória. Do ponto de vista histórico, né, existem vários relatos, várias comprovações, né, fontes, documentação de vários genocídios ao longo da história. Recentemente, se a gente pegar ali o fim do século XIX, ou o século XIX inteiro, até os dias de hoje, nós temos o que a gente chama ali de genocídios mais contemporâneos. Um deles pouquíssimo falado, que é o genocídio que foi perpetrado pelo o belga, né, o rei belga, que muita gente nunca nem ouviu falar, não é? O Leopoldo, nem em livros de história na escola, enfim. É um genocídio que não se fala, que foi o genocídio perpetrado pelo Leopoldo, rei da Bélgica, que tomava conta ali do Congo, né, chamado de Congo belga, na África, e ele assassinou milhões de congoleses, assassinatos, mutilações, muito mais, os números são infinitamente maiores do que, por exemplo, o genocídio perpetrado pelos nazistas contra judeus e outros povos. Então, o Leopoldo, a gente tem também um genocídio que acontece ali na Namíbia, também no continente africano, perpetrado pelos alemães, também pouco falado. O genocídio armênio, não é, dos turco-otomanos, o governo turco-otomano durante a Primeira Guerra Mundial comete um genocídio, um assassinato ali em torno de 1 milhão de armênios, a comunidade armênia, que era uma das comunidades mais fortes do Império Turco-Otomano, né? Dentro do Império Turco-Otomano você tem etnias, você tem grupos religiosos, você tem os cristãos armênios, os islâmicos, os judeus, mas durante o período da Primeira Guerra Mundial a gente vai ter um genocídio que vai matar pelo menos 1 milhão de armênios. Depois desse genocídio a gente vai ter ali o genocídio perpetrado pelos nazistas, né, contra os judeus, principalmente foi o grupo mais atingido, né, pelo menos 6 milhões de judeus mortos, fora outros grupos também que foram vítimas do ódio nazista. Teremos nos anos 70, né, o Pol Pot no Camboja, também assassinando por volta de 2 milhões de cidadãos ali do Camboja, e esse genocídio é uma tragédia também
aí da humanidade, né? Governos que poderiam ter feito alguma intervenção, mas não fizeram, e essas pobres pessoas foram mortas ali em nome de uma ideologia. O Pol Pot, que era o líder do Khmer Rouge, ou do Khmer Vermelho, que era uma milícia, era um grupo ali, um governo terrorista, digamos assim, que queria implementar um governo utópico comunista, com a questão ali de você criar uma sociedade, né, completamente única no sentido étnico, né, de você eliminar todos os elementos que eram considerados não interessantes para aquela formação social. Então era a ideia de implementar um regime utópico, e aí você sair eliminando aqueles elementos considerados, né, como indesejáveis, digamos assim. E aí o Pol Pot realmente cometeu uma das grandes atrocidades do século XX. Mais um pouco na frente a gente tem o genocídio do Saddam Hussein contra os curdos, não é? Que é um povo que não tem um estado, é uma nação que existe há muitos anos e que sempre tentou ter um território seu e ainda não tem oficialmente. Uma parte dos curdos vive ali no território do Iraque, não é? Em outras regiões ali do Oriente Médio, né? Parte da Turquia também, porém não há um estado oficial até os dias de hoje. E esses curdos, civis curdos, foram vítima, né, do uso de armas químicas por Saddam Hussein. Civis, crianças, mulheres foram assassinadas. Mais uma vez, não é, ficou dessa forma impune. Os americanos, que poderiam ter feito algo, até como líderes, não é, do mundo ocidental no período pós-Guerra Fria, não fizeram nada. Esse genocídio ocorre ali no fim da década de 1980. Os Estados Unidos eram aliados de Saddam Hussein à época, então não iam fazer qualquer coisa que pudesse trazer ali uma ação contra o Saddam Hussein. Uma outra coisa importante sobre o crime de genocídio, né, existe a Convenção para a Prevenção do Genocídio da ONU, que inclusive foi uma lei criada a partir dos esforços do Raphael Lemkin, que era um polonês judeu cuja família foi assassinada, né, em campo de concentração, e esse homem lutou com todas as forças para criar um crime. Ele dizia era o crime sem nome. Então ele estuda o genocídio armênio, ele estuda a situação do nazismo, e ele diz não existe nome para esse crime. Então ele cunha ali o termo, né, genocídio, né, genos, do grego, né, tribo, grupo, né, e aí a palavra sídio aí no sentido de assassinato, né. Então, assassinato de um grupo, e aí ele vai criar essa legislação com apoio ali da ONU, mas para que o crime de genocídio seja combatido, para que haja ações legais, é preciso que seja comprovado esse crime, né? É preciso que o próprio nome seja dado, seja dito, porque se não for identificado como genocídio, não se pode aplicar a legislação para genocídio, para o combate ao genocídio. Então a gente tem casos e casos aí no século XX de situações de genocídio que não foram tratadas, né, como tal. A gente vai adiantando um pouco, e nos anos 90 temos essa situação de Srebrenica, durante ali o período das guerras, né, da ex-Iugoslávia. A guerra da Bósnia dura de 1992 a 1995. Ainda em 1994, o genocídio de Ruanda. Você tem por volta de 800 mil, 1 milhão, né, de cidadãos ali de Ruanda sendo assassinados entre si. Na verdade, você tem as duas etnias, né, os Tutsi, que eram minoria, mas que faziam parte da burocracia do Estado, desde que os colonizadores franceses os deixaram ali, e os Hutus, que eram maioria. E aí você tem citações ali, né, de grupos que criam essa rivalidade entre eles. Quer dizer, a rivalidade já existia, estava um pouco adormecida, mas nada nesse nível, não é? E aí essas duas comunidades começam a se enfrentar, e os Hutus basicamente assassinam ali, não é? É uma quantidade assim impensável realmente de Tutsis, não é? Tem um genocídio acontecendo em 1994, né, que foi ano de
Copa do Mundo de futebol nos Estados Unidos, então nas notícias a gente pouco via, né? A Copa do Mundo meio que dominou o que a gente chama de agenda setting, né, no jornalismo, quer dizer, existem temas que são colocados em evidência enquanto outros não, e a gente vai percebendo que a mídia muitas vezes vai trabalhando uma pauta e esquece de trabalhar outra, ou prefere não trabalhar essa outra pauta. Então, aquilo que vai ser assunto no debate público. Infelizmente, o genocídio de Ruanda não teve essa repercussão, não é? Principalmente aqui na América do Sul. Os europeus costumam ter mais essa percepção, não é? Costumam cobrir mais assuntos ligados a regiões que foram colônias, não é? Por exemplo, no caso aí da França. Então você vai ver muito mais nos jornais na Inglaterra, na França, em países europeus. E aí a gente tem, né, próximo o genocídio de Ruanda, depois tem o genocídio de Srebrenica no ano seguinte. E é uma situação bastante complexa, porque existem até hoje aqueles que negam não só o genocídio de Srebrenica, mas de outros genocídios, não é? A Turquia, por exemplo, até hoje é um assunto proibido, inclusive com punições, não é? A Turquia não admite até hoje que os turco-otomanos, o governo dos jovens turcos, cometeu o genocídio. Para eles, o que aconteceu foi uma violência de guerra. O país estava em guerra e ali aconteceram conflitos, né? Aconteceram conflitos entre a comunidade turca e a comunidade armênia, mas não é um genocídio. Ninguém na Turquia, basicamente, pode falar livremente sobre esse genocídio, né? Os turcos não admitem. Alguns países, por exemplo, como os Estados Unidos, sempre foram muito tímidos em relação a isso, a admitirem também. Me parece que o governo Obama, né, assume essa questão, né, chama de genocídio, mas tudo de maneira bem low profile, bem discreto, assim, de forma bem discreta, para não criar esse celeuma. Como eu já falei, para que seja punido o genocídio é preciso que se admita o genocídio, não é? E os Estados Unidos foram bem relutantes em todos esses genocídios. Eu inclusive recomendo o livro da Samantha Power. Tem uma versão em português, apenas no e-book, né? Não tá mais em catálogo, tá fora de catálogo. É publicado pela Companhia das Letras, chamado Genocídio. Samantha Power, ela foi embaixadora americana na ONU durante o governo do Obama. Ela estava à frente da USAID, a agência, né, de programas sociais dos Estados Unidos, que foi fechada pelo Donald Trump. Então eu recomendo esse livro. Se você conseguir ler em inglês, tem a versão em inglês, inclusive você pode comprar também livro físico, né? Que é um livro extremamente essencial para quem quer compreender não só os genocídios contemporâneos, ali a partir do século XX, mas também o papel ou a inação dos Estados Unidos como grande potência em não fazer nada, digamos assim, ou quase nada, para evitar ou para tratar essas questões aí de genocídios no século XX. Então, trazendo aqui essa questão do genocídio de Srebrenica, que a gente espera que não se repita, né? Os judeus costumam dizer never again, nunca mais, desde o Holocausto, mas infelizmente há ainda muita perseguição aos judeus, é um povo bastante incompreendido, e o mesmo a gente pode dizer também de crimes de genocídio que continuam acontecendo aqui e ali, mas muitas vezes isso não é mostrado. Governos também não se propõem a tratar a questão e as vítimas ficam aí cada vez mais reféns dos seus algozes.